Então, todos vocês já se conectaram com essa energia da visita dos magos. Então, eu trouxe para nós o texto de Mateus, no capítulo 2, versículo 1 a 12. Nós vamos fazer, como sempre, uma leitura do texto antes de comentar. Visita dos magos, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém, perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos seu astro no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, perguntavam-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o melhor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e formai-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram, e que o astro que viram no Oriente os guiou até que, vindo, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao avistarem o astro, ficaram grandemente alegres. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo-se cofres, fizeram-lhe ofertas de ouro, incenso e mirra. E recebendo eles a resposta no sono, que não voltassem a Herodes, seguiram por outro caminho para sua terra. Ok. O texto é muito claro para a gente, não é? Porque ele próprio conta-nos a história, como isso se desenvolveu. Então Jesus nasce lá em Belém, Belém da Judéia, porque tinha uma outra Belém. E o rei, no tempo do rei Herodes, e esses reis magos vêm do Oriente, não é verdade? Essa vinda do Oriente também tem algumas coisas para a gente olhar. E vamos ver isso de versículo a versículo juntos. E vocês vão dizendo para mim também da lembrança e daquilo que acontece quando nós vamos lendo. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, é uma sequência dos movimentos. Depois que nascemos, há sempre uma sequência de outros movimentos da nossa vida. Algo se segue conforme os desígnios de Deus para nós. Para tudo que nasce dentro de nós. Não é verdade? Lembro que no final do ano a gente estudou junto aquela passagem de Nicodemos, de necessário nos é nascer de novo. Não é assim? Então, tudo que nasce, nasce para o movimento da vida. Percorre um sentido, declina e nasce outra vez. Esse é o movimento de nosso estado nesse planeta, não é assim? Então, nós nascemos no corpo, saímos do corpo em determinado momento, retornamos e há sempre um movimento conforme os desígnios de Deus para nós. Com Cristo foi a mesma coisa. Nasceu, havia um movimento a seguir. E nós hoje olhamos para o movimento da vida dele como exemplo do que nós próprios vamos passando ao longo da nossa vida. Não é verdade? Aí ele fala que ele nasceu em Belém da Judéia. Belém quer dizer, a gente já viu isso num outro trabalho, foi você que trouxe, Igor, que é a Casa do Pão, uma cidade já citada desde a época de Josué
que é localizada lá onde ele está falando aqui, era bastante conhecida por causa do edílio de Ruth e Boaz, lá na história do Antigo Testamento, e também pelo nascimento de Davi, que aconteceu em Belém. Então a cidade do pão, a casa do pão, então é a cidade onde alimentava-se o Espírito. É a casa do alimento. Então quando nós estamos em Jerusalém, nós estamos em uma condição. Quando nós estamos em Belém, nós nos alimentamos, nos fortalecemos no Espírito. Por isso Jesus nasce lá, fortalecido, alimentado da condição espiritual. E depois aqui adiante ele vai dizer para nós que o Belém, na verdade, ficava a 2 horas de Jerusalém. 2 horas de jornada, quase que caminhando. Isso quer dizer daqui a Nova Lima, não é? Então era uma cidade perto da outra. Entendeu? No tempo de Herodes, o tempo do Herodes é legal da gente olhar. Isso, na verdade, o pastor Nilo coloca mais adiante, mas eu quis colocar aqui. O nascimento ocorre dentro de nós na matéria, que ele fala aqui. O nascimento místico ocorreu no tempo do rei Herodes, o que exprime que os fatos a nós ocultamente assinalados ensinados se passaram durante a permanência do eu no arcabouço da carne. Que é, quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos no corpo físico, material. E muitas vezes temos muito mais consciência de nosso corpo físico do que de nossos corpos sutis, espirituais. Mais consciência dos 3 primeiros corpos, físico, mental e emocional. São os mais presentes. Numa criança a gente sabe que ela está viva por causa do corpo dela. Não é verdade? Se não tiver um corpo, a gente acha que não tem criança. Então aqui também, no tempo de Herodes, nós ainda nascemos para o corpo, para a matéria. Então Jesus nasce no corpo, olha lá. Herodes representa o domínio, é o rei da matéria, é o materialismo egoísta e interesseiro, que só visa ao ganho e se preocupa com a realidade menor e transitória, isto é, pelo que cai sobre os sentidos físicos. Só pelas sensações. Na história nós vamos lembrar que Herodes, pouco antes do nascimento do Cristo, mandou matar o filho mais velho, com medo dele tomar o posto dele. Era assim. Era isso que estava acontecendo ali, naquele momento. Um total domínio da matéria. O materialismo sempre presente. A luta de igual para igual, porque ia perder o domínio, o poder. Vocês conhecem essa luta? É dessa forma que Jesus nasce para nós. A maioria das vezes, quando no conflito com a matéria, nós nos encontramos na maior luta. E aí se dá o nascimento do Cristo. A necessidade de alimentar o Espírito. Por isso ele nasce em Belém, na casa do pão. Como descendente de Davi também, né, Helena? Como Jesus descendente de Davi descendente também, da casa de Davi também. Né? Isso aí. Do despertar, né? Que Davi é o despertar para o Espírito, né? Ele fala que trata-se de um homem que tem alma, mas não tem espírito. E que busca apenas posições sociais, riquezas, prazeres e domínios. Essa força atua dentro de nós, não é verdade? A maioria de nós continuamos afetados pela necessidade das nossas posições sociais, das riquezas, dos prazeres e de dominarmos, de sermos mais do que o outro.
É nesse estado, nesse tempo de Herodes, que Jesus nasce. E quando nós podemos permitir que Jesus nasça dentro de nós, no nosso tempo de Herodes, nasce criança, frágil, que necessita da mãe, dos cuidados, para crescer, para se fortalecer. Para chegar lá na frente e dizer como Paulo, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Não é verdade? Para pulsar numa energia diferente dessa que nós estamos inseridos nela. Claro que nós não podemos viver sem o pão físico, sem as nossas necessidades sociais, nós somos seres sociais, sem as riquezas do espírito, né? Não só as materiais, mas precisamos também da alegria e precisamos de um lugar na vida. Isso seria uma boa posição espiritual, uma posição social, integrados dentro da sociedade, ricos porque alimentamos o corpo físico e o espiritual, alegres porque desenvolvemos coisas saudáveis na nossa vida, e o domínio, ao invés de ser em relação ao outro, o domínio de nós mesmos no lugar em que pertencemos. Se eu sou funcionária dali, se eu sou filha mais nova ou mais velha dessa constelação familiar. Não é bacana olhar assim? Dá polaridade, né? Oi? Muda a polaridade. Muda a polaridade. Isso seria um bom nascimento para nós, saindo do tempo de Herodes e entrando no nascimento crístico. Quando eu permito que Jesus nasça dentro de mim, eu mudo essas polaridades para a polaridade espiritual. Faz sentido para vocês? Sim. Total. Sim. Vieram do Oriente alguns magos a Jerusalém. Então o pastorino faz uma coisa legal, que ele pergunta assim, quem era? Esses magos, quem que era mesmo? Era gente simples, feitos sacerdotes? Quem que era? Ele fala que não. Eram historiadores gregos, não é? Ah, desculpa, eles disseram que os magos constituíam uma casta sacerdotal muito conceituada entre medos, né, medos não é medos, e persas, ocupando-se sobretudo de medicina, astronomia, astrologia e ciências divinatórias, porque naquela época era assim. Na verdade, né, a palavra mago significa médium também. Isso, ele fala isso também. Mateus deixa entrever neles personagens estrangeiros de importância, como sábios, a quem honrava o título de magos. Magos eram aqueles que transitavam entre os mundos, entre o tempo de Herodes e Crístico, nos planos espirituais. Eles começavam a pensar em medicina, em astronomia. Quem viu aquele filme, como é que chama aquele filme que conta a história? O Físico. Vocês viram? Então, o início da medicina, não podia abrir o corpo, tinha que adivinhar o que estava acontecendo ali dentro. Quando ele pega o moço que morreu e abre, e vê os órgãos lá dentro, ele estava profanando. Não é verdade? Então, era uma ciência divisionária, tinha que visualizar o que estava acontecendo ali. E os magos também representam o saber do Oriente. O saber do Oriente. Que é muito importante. É. Por isso é que Jesus falava sempre, deixai os cegos guiar os cegos. Porque cego é aquele que não acredita no Cristo. E eles foram dos poucos, aliás, os três que viram a luz. Herodes não viu, o povo todo Sim. não viram a luz, só eles três A cegueira... conseguiram ver aquela luz. Então, Lázaro, boa lembrança. A cegueira no Evangelho é tratada de uma forma muito direta. Nós temos 4 episódios sobre cegueira no Evangelho. A cegueira é o que nos impede de ver. E para nós que temos a visão física, tirando a nossa visão, a gente perde
maior parte dos nossos sentidos. É preciso treinar muito para sair e ativar os nossos outros sentidos quando tiramos a visão. Já experimentaram? Já fizeram experiência de tampar os olhos e ficar algumas horas sem a visão? Já experimentaram ser guiados por outras pessoas, sem os olhos? De se mover na sua casa sem usar os olhos? Experimentem! Mas tem a cegueira também da pessoa que não acredita. Essa é a cegueira. Essa é a cegueira. Ele não tem os olhos vendados, eles não acreditam. Essa é a cegueira espiritual. Ele não vê as coisas. Eu não vejo as coisas. É quando eu não vejo. Porque Isaías lá atrás, 500 anos, já falava que eles Porque existem vários movimentos da minha vida em que eu não vejo. E tem movimentos da minha vida que eu não vejo porque não posso ver. Não é verdade? E não tem os olhos vendados. E não vê e a gente não consegue. Mas isso não é uma coisa ruim, Lázaro. Não. É algo que acontece conosco de forma transitória. Compreendem? E aí ele continua. De onde vieram? O fato de serem magos, os sacerdotes persas, faz supor que tinham vindo da Pérsia. Mas por serem astrólogos, supõe-se que eram da Caldeia. No entanto, da Palestina, o Oriente, na verdade era do Oriente. Com todo aquele contexto, aquelas experiências, olha como que é legal começarmos a entender. Jesus nasce aqui na Judéia e vem o outro lá para visitá-lo. Vocês já pensaram como que é quando vocês são visitados, ou quando nós somos visitados, por outro de outra polaridade? Como que isso acontece comigo? Então sou eu aqui, espiritualista, e sou visitada por alguém que é presbiteriano, com outras visões. E se eu recebo essa visita, o que eu consigo colher dessa visita? Há uma troca. O dia dos Santos Reis, para mim, significa o momento em que eu me abro para receber daquilo que está mais distante de mim na minha vida. Quando Cristo nasce dentro de mim, eu me abro para receber tudo que está fora de mim. Receber. Não quer dizer que eu vou ser aquilo ou vou ser aquilo. Agora eu vou ser presbiteriano porque eu recebi uma visita presbiteriana. Não. Eu vou ser testemunha de Jeová porque eu recebi uma visita. Eu recebo e incluo aquilo na minha experiência e sigo o meu caminho. Vieram e trazem algo de novo para o Cristo. Trouxeram. Isso para mim quer dizer que no nascimento do Cristo, a visita dos Reis Magos simboliza tudo pode vir para o Cristo, de todas as polaridades, e continuarmos sendo cristãos, incluindo todas as possibilidades, como vocês viram aqui o ano passado. Lembram? Por isso eles vêm de longe, guiados por um astro, guiados por algo que trazia a direção, a luminosidade. Vamos no simples. Uma estrela que guia. Vocês assistiram há 10 mil anos atrás aquele filme do... Que quando ele descobre que o céu eles podiam caminhar de noite na guiança das estrelas, nessa época é que essas coisas começaram a ser vistas. E depois ele fala dos nomes e números que são desconhecidos. Uns pensam uma coisa, mas tinha lá, aquele chama Belchior, não Belchior como a gente lê no cristianismo. Talvez pela diferença do grego e do...
do aramaico, eu não li a respeito disso não. Mas para nós é Gaspar, Belchior e Baltazar. Não é isso? Também não sabemos quantos eram. A tradição da igreja latina os limita a 3 por causa dos presentes. Mas nas igrejas sírias e armênias, julga-se serem 12. Tudo no terreno das conjecturas. Olha como que é a história. Quer dizer que os apóstolos escreveram para nós através de um simbolismo. Eles queriam transmitir uma compreensão simbólica para nós. Eram 3 presentes. O que era? Ouro, incenso e mirra. Então eles na igreja latina e na igreja latina e a católica, né? A gente entendeu que era 3. Não era comum se viajar em 3. Nem muito menos magos, porque tinha sempre quem fazia todo o trabalho de sustentação da viagem. Não se enfrentava um deserto, uma travessia de lá para cá, sem arranjos. Isso para nós é real. Nós podemos ir daqui a Nova Lima sem levar um borná. Se for na casa da André, melhor ainda, porque aí a gente pode até tomar o lanche lá mesmo. Não é verdade? Não precisa carregar. Mas se a distância for muito grande, precisa levar. É uma tula. Uma tula. A época da chegada também é uma época incerta. Foi colocada para nós como possibilidade. A pergunta a respeito de um recém-nascido faz supor que se trata de menos de 1 ano, a partir do nascimento. Não é? Então poderia não ser dias depois, até no final desse título ele coloca que Maria estava em casa, não estava mais na rua, né? Então sabia-se que não era após o nascimento, que ele nasceu ali, naquele momento. Mas é claro que José, como pai, preparou um lugar para nos colocar, não é verdade? Então, o mesmo se deduz da ordem de Herodes, mandando sacrificar todas as crianças 2 anos para baixo. Ele já imaginou. Vocês lembram desse episódio? 2 anos. 2 anos para baixo. Porque vocês viram também no versículo ali que os reis sonham e não voltam para contar a Herodes onde estavam. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então eles estão lá. Ó. A questão da época da chegada também é incerta. Não quer dizer que foi em dezembro e chegou lá. Não é? O astro também. Os magos dirigiam-se a Jerusalém para indagar do nascimento do Messias, por causa do astro que haviam visto no Oriente. Que espécie de astro? Não está descrito isso para nós. Que estrela é essa que apareceu? Que guiança era essa? Vocês podem imaginar? Era uma guiança verdadeiramente material. Ela estava lá, se encontrava, e o pastorino faz toda uma pesquisa. Quem quiser ler, eu mando o texto completo. Que é de não sei quem que calculou, e eu pus aqui, fez os cálculos matemáticos e concluiu que no ano 747 de Roma, 7º ano antes de Cristo, Júpiter e Saturno se reuniriam na constelação de Peixes. Aí lembra também que o simbolismo do Cristo era os peixes. O Messias era o cordeiro, mas depois dessa fase já era peixes. Então essa compreensão de que época era, também não sabemos. Que astro era, não fica claro. Para entender, porque não tinha nem recurso para poder observar isso. Nós sabíamos que eles seguiram uma estrela. E que aquela estrela parou de movimentar. O pastorino é tão legal que ele fala assim, olha, você está caminhando na direção de uma estrela. Imagine você caminhando para o pé do Cruzeiro do Sul, que é visível para nós no céu
em muitos momentos. Se você parar, ele para também. Não é verdade? Então ele fala que eles pararam, o aço parou também. Não há movimento. Mas então, o que aconteceu ali, nós não sabemos. Tá certo? Perguntando, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos o astro no oriente e viemos adorá-lo. E eles chegaram lá na porta de Jerusalém, viram novamente a junção no lado sul e compreenderam que estavam certos. Isso para nós é uma história que todo mundo conhece, né? A estrela de Belém, a estrela que guia os reis magos até Belém. Não é verdade? E também eu fiquei pensando, muita coisa acontece conosco, existe um astro, alguma coisa que nos guia a algum lugar. Pensaram nisso? Por exemplo, como é que vocês chegaram aqui? Alguma coisa nos direcionou para aquele lugar. E quando nós chegamos, nós sabemos se aquele lugar é o lugar que nós estávamos procurando ou não, né, Cláudia? Sabemos se tem uma sintonia conosco ou não. Também posso ver essa estrela dessa forma. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. E com ele toda Jerusalém. Como é que é isso? Vai nascer um rei dos judeus? O rei aqui sou eu. Não é isso? Eu também digo assim para mim, como é que é isso? Vai nascer dentro de mim um Cristo que vai mandar no meu ego, que vai fazer as coisas de conformidade com as suas leis e não com as minhas? Olha o meu Herodes aí. Perturbado. Não é verdade? Herodes dentro de mim, quando recebe uma guiança espiritual, se perturba. Qual que é a guiança? É do meu ego ou é do espírito? Faz sentido para vocês? Então, diante de todas essas junções que ele faz, eu prefiro fazer essa do meu coração, que é olhar e dizer assim, dentro de mim também tem um Herodes materialista, que quando é convidado ao exercício espiritual cristão, muitas vezes fica perturbado. E o simbolismo das crianças, né, que morreram? Tem um simbolismo desse algum lado nosso que morre também, né? Sem dúvida. Aí que bacana, tá vendo? A gente nem tá nessa história ainda. Ela tá perguntando se as crianças que Herodes mandou sacrificar, os primogênitos, até 2 anos depois dessa história, que ele ficou muito bravo e muito perturbado, se não tem a ver com as nossas crianças internas, simbolicamente, sem dúvida. A nossa criança, a gente está aprendendo isso com o pessoal, ela não é para a gente matar a nossa criança. A nossa criança interna é para amadurecer. Não é, Lili? Não é para ficar lá fazendo birra, eu quero, do meu jeito, 100%, só para mim, como eu costumo dizer aqui, né? Ela é uma criança que veio amadurecer. Talvez muitas crianças nós vamos ainda matar porque estamos perturbados. E não amadurecer com elas. Mas isso não é da nossa história aqui agora, não. Não é? Entendeu? Como é que é seu nome? Silvânia. Entendeu, Silvânia? Entendi. Mas a gente pode estudar isso também mais tarde. Então, ao saber da notícia da chegada a Jerusalém dos magos orientais, em busca do novo rei dos judeus, Herodes ficou como, Rodrigo? Perturbado. Pois é, igual nós. Então, ele já sabia, aqui é que conta que ele já tinha matado o filho por conta de sentir que ele estava no final do reinado e outros viriam para reinar. Não é verdade? Ele vai lá e sacrifica o próprio filho. Vocês já viram quando a gente está prestes a perder o poder? Principalmente o poder material. Como é que nós ficamos? Completamente.
os nós? Nó. 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 O que ele faz? Vocês também já falaram disso aqui, até com uma foto semelhante. Reúne o Sinédrio, composto de 71 membros, presidente, sumo sacerdote, os principais conselheiros, não é verdade? Reúne lá todo mundo para decidir o que ele ia fazer. Tamanha perturbação, reúne todos os recursos que se tem para poder não ser ameaçado. Simboliza isso para nós. Então, Rodrigo, quando você ficar perturbado e reunir seu sinédrio, você já viu que a gente faz isso mesmo? Tem horas que eu fico reunindo o sinédrio, não, mas se acontecer isso eu vou fazer aquilo, e depois eu vou pedir não sei quem para fazer não sei o quê. É o sinédrio. Não é? Dentro de nós. Você pulou ali onde diz-se o velho, Herodes o velho, é o Rodrigo. Olá! Vai lá, Você pulou lá, Herodes o velho, volta lá que você vai ver. Os anciões do povo, isso é os presbíteros, é o próprio Rodrigo. Cadê saiu lá, gente? Escondeu. O Franei. 2016. Então ele invoca os principais sacerdotes, faz tudo isso, olha lá, invocando todos os principais sacerdotes, os escribas e anciões do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Ô, gente, Herodes ficou tão perturbado que ele falou, aqui não. Onde vai nascer esse Cristo? Na minha região, não. Dentro de mim, não. Minha jurisdição, não, né? E às vezes nós reunimos para impedir que uma atitude cristã nasça dentro de mim. Reunimos o sinédrio inteiro. Bacana, hein, Lázaro? Não é verdade? E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Oh, gente, quando eu li isso eu falei, meu Deus, que legal. Em Belém da Judéia, na casa do pão, no alimento espiritual é que nasce, porque está escrito, não foi nem nós que dissemos, não. Não foi a reunião do Sinédrio que fez isso, não. Já estava pronto. Então, o que haveremos de viver, como viver, já está escrito para nós. Porque já estava lá, já tinham contado essa história, que ele viria e viria da Judéia, de Belém. Então, a história é assim, tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum o melhor entre os lugares principais de Judá, porque de ti sairá um condutor que há de pastorear meu povo de Israel. Isso está lá no Antigo Testamento, não é verdade? Eu não vou entrar muito nessa história, porque ela é cumprida também. Mas já estava pronto de onde é que o Cristo nasce dentro de nós. Não é do melhor lugar, mas sim daquele lugar onde nós permitimos o nascimento. No lugar onde nós nos abrimos para o alimento espiritual, para o pão da nossa vida, para o Belém da nossa vida. Entenderam? Mesmo? Que bacana. Então Herodes chamou secretamente, olha que legal. A perturbação era tanta que ele chamou secretamente os magos e deles indagou com precisão o tempo em que o astro havia aparecido. Perguntou tudo. O que faz a nossa racionalidade, a nossa intelectualidade? Procura todos os dados para interferir de forma objetiva. Eu não sei o que é isso, mas me conta aí, como é que foi? O que aconteceu de verdade? Aí sim, a minha razão, a minha intelectualidade toma posse daquele conteúdo e o sinédrio continua o bate-boca. Entenderam? E enviando-os a Belém, disse-lhe, olha aqui,
é como se Herodes é que mandasse eles para Belém. Tomou o poder, enviando-os a Belém, disse: ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Era possível? O que estava maquiavelicamente já planejando o que ele ia fazer com essas crianças? Ou seja, ele queria que ele contasse para ele, cuidadosamente, para que ele avisasse, para que ele resolvesse o problema logo, logo. Não é verdade? Estava perturbado. Quando nós estamos em perturbação, porque existe um chamado crístico dentro de nós, e a gente coloca todo o sinédrio em alerta, e quando nós vemos que tem uma possibilidade de resolver aquilo e acabar com o conflito, a gente vai, mata na hora. Resolve a questão. Não é verdade? Está interferindo na minha vida? Simples, vai lá e acaba com ele. Já fizemos isso muitas vezes. Ou se não fizemos, desejamos. Bom se aquele sujeito sumisse e não aparecesse mais. Não é verdade? Os magos, depois de ouvirem o rei, partiram, e que o astro que o viram no Oriente os guiou até que, vindo, parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles continuaram. 2 horas depois, parou e encontrou o menino. Ou seja, teve um distanciamento do rei. Mas uma coisa bacana que eu vejo aqui também é que eles ouviram o rei. Sabe, essa perturbação da nossa inferioridade falando conosco, a gente precisa ouvir. Discernir também através da parte sombria que nós trazemos, da nossa inferioridade. Nossa sombra. Ouvi-la, saber o que ela diz para nós, e também nos abrirmos para o que há de novo nos chamando. Mas saber que existe porque quando nós negamos aquilo que está gritando dentro de nós, o sinédrio inteiro, em pavorosa, em perturbação, e eu falo, quero ouvir a minha inferioridade, eu vou partir para o bem. Logo em seguida, aquilo laça a gente. Sabia que não ia dar certo. É claro, eu não ouvi, eu não tomei consciência da minha parte inferior que diz, não vá, não atenda isso, não faça dessa forma. Não é verdade? Quantas vezes a gente pede orientação espiritual e o Espírito fala para nós uma sugestão de como devemos nos comportar ou devemos exercitar prece e oração por nós mesmos. Aí nós ficamos com aqui, nossa, bom, vou fazer 1, 2, 3, 4 semanas, depois acabou, passou, já entramos em perturbação novamente, tem que vir outro reforço. Olha, lembra que você tem uma orelha, tá, vou voltar. Não é verdade? Vivemos em ondas contínuas de nos conectarmos com Cristo, de nos perdermos em nossa inferioridade. E assim vai. Poucos de nós conseguem uma ondinha mais suave. Alguns de nós vai até no fundo do poço daqui. Não é? Até encontrarmos o menino. O lugar onde está o Cristo nascido dentro de nós, criança ainda, necessitando do nosso fortalecimento. Aí ele fala que a luz do novo felizardo é observada no Oriente, ou seja, no momento de surgir. A palavra Oriente é o partícipe ligado, presente do verbo latino orior,
e se traduz o que nasce. Aquilo que nasce. E a vida. Então o que vem do Oriente é o que nasce dentro de mim. Inclusive o sol nasce no Oriente também. A vida, a luz. A luz, né? A vida também. Os mestres dirigiam-se então ao encontro do homem novo, do recém-nascido, a fim de ajudá-lo a desenvolver-se. Nós usamos de todos os recursos, de todos os conhecimentos dos magos dentro de nós, dos reis magos dentro de nós, para podermos fazer essa trajetória de permitir que algo novo nasça dentro de nós e nos desenvolvermos de uma outra forma mais espiritualizada. Faz sentido? Total. Os mestres magos, que são maiores, né, porque compreendem, podem comunicar-se psíquica ou espiritualmente ou por outro qualquer meio. Ou seja, esse conhecimento antigo que nós trazemos, que nós podemos chamar da nossa magia interna, isso vem conosco com o conhecimento que vamos adquirindo ao longo das nossas encarnações e esses registros permanecem. Tem coisas que a gente faz naturalmente com esses registros internos, alimentando esse homem novo que vem nascendo dentro de nós. Que se comunicam de forma psíquica ou espiritualmente. Algo dentro de nós diz, é aqui mesmo. Psiquicamente eu posso colocar todas as objeções, mas o coração diz, é aqui. Se a tarefa ou missão do novo homem for pública, como era o caso de Jesus, talvez seja dada preferência à publicidade. Porque Jesus, ele era um guia espiritual. Mas ele veio dizer assim, ó, o que está acontecendo comigo vai acontecer com cada um de vocês. E toda a trajetória do Cristo nos diz da nossa própria trajetória nesse nível em que estagiamos hoje. Nível espiritual em que estagiamos. Vamos padecer na cruz de nós mesmos, nas nossas próprias dificuldades. Vamos nos engrandecer na luz da guiança de Deus, igual ele fez também. Então, quando nós falamos do Cristo, nós falamos dele que se fez homem, nasceu e nos mostrou a trajetória, como é que seria a nossa vida. Por isso, utilizando de seus veículos carnais, empreenderam a viagem, indo diretamente à autoridade dominante, vai à matéria, e referindo aos fatos, os fatos às criaturas. Os materialistas reagem imediatamente. Quando descobrem que nós viemos nesse mundo para crescermos espiritualmente e não materialmente, qual parte nossa que reage? A parte material. Mas é possível vir nesse mundo que não vou ter casa, não vou ter um carro zero, não vou ter sucesso profissional. Para uns isso vai acontecer, para outros não. Não é verdade? Mas nós ligamos muito mais no aspecto material do que no espiritual. Tem pessoas que fazem a transição deste nível físico para o nível espiritual completamente leve, sem bagagem material nenhuma. Outros mal deram passo para o outro lado da vida, começam a se perturbar com tudo que deixaram complicado aqui materialmente. Não é verdade? Esses dias a gente estava falando sobre bens materiais, né? Como é que eu faço para sair daqui e ninguém ficar brigando pelo que era meu? Porque foi me concedido nessa vida, né? Quantas brigas nós temos aí? Meu pai, assim, uma pessoa super simples, comprou um terreno, construiu uma casa, desejou, minha mãe fez todo o possível para doá-la para os filhos antes de morrer. Ele morreu numa quarta-feira, o único irmão que não assinou recebendo a doação morreu no sábado.
Não é? Isso foi em 91, faz agora 25 anos. Não tem dono. Não resolveu, o único bem. Morreu um dos meus irmãos, quase todos. Nós somos 4 agora. 3 meninos, as minhas 2 irmãs que vocês conhecem, e um irmão mais novo que eu. Só ele que é a casa, a gente doou para ele. E não tem documento até hoje. 25 anos. Tem 15 que ele está na justiça para poder se tornar dono da casa. Olha que luta! Como empreendemos, investimos e reagimos imediatamente quando somos atingidos no bolso. Não é? No material. Às vezes somos assaltados. Você está bem? Você sofreu algum dano físico? Não, eu estou bem, mas não sei o que. Você está bem. Aquilo que foi, foi. Chegou um dia e foi. Eu me lembro várias vezes do seu pai, né? A gente chegou para a reunião e ele foi assaltado e levaram o carro dele. O moço parou atrás do meu. Eu parei e eles pararam atrás de mim. Eu disse, entrei, eles demoraram um pouquinho, o ladrão pegou o carro dele. Aí estava muito junto, eu tinha que pôr ré. O ladrão não conseguia, o seu Eudes, que desencarnou há pouco tempo, parou, olhou, espera um pouquinho. Foz é assim com ela que ela vai. E ele falou, pegou, pôs ré, saiu a toda com o carro, indo para a reunião de tratamento. Aí ele foi lá, deu um telefonema, falou, roubaram meu carro. Tal, entrou para a reunião, tranquilo na reunião. O Espírito se manifesta e fala, ainda bem que você tinha carro, hein, eu? Não precisou fazer maiores danos físicos, entregou o carro, ao invés de uma parte do corpo. O Nenê espertamente fez a doação do único bem dele em vida para os filhos. Em outubro ele assinou, em setembro ele assinou, fez a doação, em dezembro ele casou. Pois é. É isso que eu falei. Como que nós estamos nos treinando para desprendermos, inclusive do corpo material? Não é verdade? Porque a maioria tem muitos espíritos aí agarrados ao corpo de tal forma, já devia, como diz o Trigueirinho naquele trabalho sobre o ato de morrer, vocês lembram? Já devia ter morrido há 20 anos. Está grudado no corpo, o corpo não tem mais o que dar, mas está lá, agarrado. Então nós podemos fazer transições naturais, movimentos naturais da nossa vida, ao invés de reagirmos imediatamente com o nosso materialismo. Perturbam-se todos, e como ele, toda Jerusalém. Na verdade, que lhes é trazida, em que dizem não acreditar, os deixa de tal modo transtornados, porque ecoam no seu inconsciente, ou no eu profundo, que lhes segreda o coração, que são as verdades reais, certas, ele coloca. Que eles buscam destruí-la e aniquilar os veículos, porque elas se manifestam. Nada deve atrapalhar-lhes a posse pacífica de seus bens e suas posições. Quer dizer, tira tudo que for dizer que é espiritual, que é transitório. Você detém os bens materiais, não são seus. Se você os utiliza saudavelmente, muitas vezes eles até permanecem mais tempo com você. São úteis à sua vida. Se você não faz isso, começa tudo de novo, até aprender a fazer. No 10º ele diz, ao avistarem o astro, ficaram grandemente alegres. Quando eles viram de novo o astro, ficaram felizes, porque sabia que a guiança estava presente. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, abrindo os cofres. Cofres porque lá naquela época, era quando eles guardavam as maiores riquezas. Igual a gente faz hoje. A ideia de cofre é porque aquilo é precioso. Desculpa. Fizeram-lhe as ofertas de ouro, incenso e mirra, em
Então temos o simbolismo, o ouro, a luz e a sabedoria. O incenso, a devoção pessoal a Deus e aos homens. A mirra, o sacrifício e a renúncia